Olá pessoal, sou Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar e hoje eu tenho a satisfação, a grande alegria e honra de receber aqui um xará que é amigo desde 1983, quando eu cheguei aqui no Cerrado, trabalhar na Copadef, pelo convênio Copadef-FT, Pesquisa e Sementes, do Francisco Terazava. Fui acolhido aí em 1983 pelo Ronaldo Cirilo Triaca, mais conhecido como Ronaldo Triaca. Xará, estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Há um bom tempo já que eu vinha também jogando laço, e você escapando, mas agora eu fico feliz, deu certo, de você estar aqui. Estou muito honrado com a sua presença e então, gostaria que você desse aí as boas-vindas para o pessoal que vai nos assistir. A honra é toda minha, xará. Como você mesmo falou, uma longa data aí de amizade, muitos jogos de truco, Com certeza. Ali na década de 80, muita pescaria, muitos domingos de Fórmula 1 que a gente assistia junto. É verdade. Realmente, futebol. Mas é uma honra para mim também estar aqui nesse seu programa Pode Integrar. É uma honra para mim a gente poder falar um pouquinho aí das coisas do campo. Muito bem, então vamos lá, sem mais delongas, xará, eu queria que você falasse um pouquinho, é praxe aqui, a gente conhecer a história, de sucesso, mas a gente quer primeiro conhecer a pessoa, então, quem é Ronaldo Cirilo Triaca? Eu diria que o Ronaldo Triaca é um apaixonado pelo campo, pelo agro, e assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Às vezes quem está comigo, seja meus companheiros, meus amigos ou colega de trabalho, às vezes tem que me puxar um pouquinho, porque às vezes é um otimismo um pouco exagerado, mas eu tenho parceiros, amigos, a esposa, a família que também que são pé no chão, e às vezes a gente encontra aí o equilíbrio, mas eu sou, assim, eu tenho digamos um espírito assim de empreendedorismo, e que às vezes, lógico, nem tudo dá certo, xará? Claro, só erra quem faz, diz o nosso amigo Lorival Vilela da Embrapa Cerrados, Exatamente, nosso grande amigo Vilela. Mas é isso, então, um homem do campo aí, apaixonado pelas coisas do agro, e me formei nisso, a minha vida toda como produtor rural também, Muito bem, conta um pouquinho para nós, da sua trajetória familiar, vocês, sua família, que eu tive a felicidade de conhecer, conviver um pouco, vieram no projeto do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, que é PADEF, que hoje leva o nome, e é bem conhecido já, felizmente, e que deu origem à própria Copadef, vocês vieram aí como um dos primeiros colonizadores dentro desse programa maravilhoso, criado aí pelo governo do DF naquela época, e o secretário, tem uma história bonita, o nome, da propriedade, o nome do seu irmão. Exato. Conta para nós um pouquinho. O PADEF, eu sempre falo que é um modelo aí de colonização agrícola que foi muito bem executado, um projeto muito bem feito, um modelo que deu certo. A reforma agrária que deu certo. Exato, a reforma agrária que deu certo, modelos que realmente devem ser copiados. E ele foi copiado, o PADEF, pelo então secretário de Agricultura, como você mesmo falou, Dr. Pedro Dantas, um baiano já falecido. Ele tinha a mesma idade do meu pai. E ele conheceu o projeto PADAP, em São Gotardo, sim, lá em parceria com o governo do Japão. E do saudoso Alisson Paulinelli. Exatamente. E ele gostou muito e copiou, viu que o lado leste ali do Distrito Federal, onde está o PADEF, tinha ótima aptidão agrícola. Aí dividiu as áreas médias em 300 hectares, porque o objetivo era que o DF começasse a produzir mais alimentos, porque a maioria vinha de fora na época. Então, lá nos idos ali de 76, 77, elaboraram o projeto, o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Agricultura, e ele foi ao sul do Brasil divulgar em cooperativas agropecuárias, para produtores que tivessem know-how,
O produtor tinha que ter algum bem para dar em garantia, para financiar equipamento, infraestrutura para as propriedades. E assim a família Triaca, assim como mais 10, né, foram 11 famílias pioneiras do PADEF. Vieram ali no meados de 77, né, meu pai, um irmão mais velho vieram em 77, junto com a família da minha esposa, a família Sense, família Bonato, Golfeto, tantas. Foram 11 famílias que vieram nesse período. Né? O Guest também já veio, acho que em 70. O Guest já estava aqui, na verdade. A família dele. Na verdade, ele foi convidado, se eu não me engano, ele foi convidado para executar esse projeto. Então, ele tanto veio como a família como produtora rural, mas já no Núcleo Rural Rio Preto, áreas especiais, áreas maiores, mas também foi o responsável ali na Secretaria da Agricultura para executar esse projeto e em seguida, no que nasceu a Copadef, ele foi o primeiro presidente da cooperativa. Verdade. Né? Mais ou menos, resumidamente, eu acho que foi isso aí. Então nós viemos, né, nessa época, eu vim com 13 anos, né, guri ainda, e as dificuldades foram muito grandes no início, né, Trescente? E, assim, as 2 primeiras décadas, principalmente, foram bem difíceis, né? O primeiro ano ali, por exemplo, os filhos dos produtores, né? Os filhos dos Bonato, da Kerber, né? É verdade, seu Nelson Kerber, nós né? íamos todos numa Kombi, né, para estudar em Brasília, porque tínhamos recém-chegado, né, do Sul, e eu sei que o seu Benck, que era genro do seu Wagner, não suportou as bagunças que a gente fazia na Kombi, nas idas e vindas todo dia para a escola. E ele falou, não quero mais. E aí cada família buscou um local para os filhos ficarem em Brasília. E meu pai estava com dificuldades, né? E falei, não, você vai parar de estudar esse ano. Foi aí que estava nascendo a cooperativa. A cooperativa me chamou para ser o telefonista ali, o controlador de calcário, de cargas de calcário, que estava chegando os calcários para as fazendas. Era sistema de rádio ainda, né, Xará, no começo? Era verdade? Era um sistema de rádio. Mas era curioso porque, assim, à noite os produtores vinham ligar para a família no Sul, né? Perfeito. O seu Amadeu Tsuno vinha ligar para a família em São Paulo, né? Então eu lembro com muito carinho desse período. Mas aí já em 79 eu voltei a morar em Brasília e estudar, né? Tem uma peculiaridade aí, né? Você foi funcionário número 1 da Copadef. Número 1, porém não registrado, porque nem podia, né? Eu tinha 13 anos, né? Então eu fui o funcionário número 1 da cooperativa, mas não o primeiro registrado, porque até sim, legalmente não era possível. Não era permitido. Mas naquela época não tinha esse problema também, a gente podia trabalhar mais jovem. Perfeito. Ainda bem que começava cedo, né? Aprendia cedo, não aprendia malandragem na rua. Exato, Muito bem, fale mais aí um pouquinho, né, da sua trajetória profissional, né? Você, que eu recordo, você estudou no nosso querido Colégio Agrícola, né, de Brasília, em Planaltina, sim, que hoje é o Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Foi um dos melhores anos da minha vida, né, Colégio Agrícola, você também passou por isso, né, Passei. É uma escola de vida, foi de 81 a 83, e aí eu fiz o técnico em agropecuária, e logo em seguida meu pai, eu ia fazer agronomia em seguida, que era meu sonho. Sim. E meu pai falou, não, eu estou precisando de você aqui na fazenda, vem me ajudar. Prioridade é ajudar, né? Aí só mais na frente que eu fui fazer faculdade, e aí fiz administração com um viés aí para o agro, né? Eu lembro bem, Faculdade da Terra de Brasília, que hoje é o ICESP, né? Exatamente. Você, Marcelo... O Marcelo Capanema, teve outros amigos, o Magelinha, que era da Vegetal, era Perfeito. Sócio da Vegetal, proprietário da Vegetal, mas enfim. Teve um período difícil também da minha vida, a gente estava com dificuldades financeiras nesse período, a Emater me convidou para assumir um cargo na Emater. Eu fiquei 9 anos na Emater, né? E aí também foi uma outra grande escola, porque aí eu aprendi muito novamente com amigos com muita experiência, como Carlos Vitor Silva, né, que
ficou 30 anos na Emater. Sim. Ele sempre trabalhou naquele escritório ali do PADEF com o Marconi Marconi, com o também. Weber, né? Lúcio Valadão também um período. Boa né? parte com o Lúcio Valadão, época que ele foi secretário da Agricultura também, diretor da Emater. Então, foi um período muito rico para mim também, de muito aprendizado, né? Mas antes disso, né, Xará, teve em 98, né? Isso. Em 98, eu estava ali produzindo ali, né, na propriedade nossa, que é uma propriedade até pequena, mas a gente tinha um pivô de 40 hectares, e a PDC, né? Associação de Plantio Direto no Cerrado, nosso amigo John Landers. Ia ter um abraço para ele, né? Grande abraço para o John Landers. Falei com ele outro dia, ele tentou te ligar, ele liga para mim, enganado, normal, né? Foi bom que eu falei com ele. É assim, porque eu também recebo muitas ligações, para o Ronaldo. Aí quando eu descubro, né, que é o Trecente, não é o Triaca, falo, tá bom, então tá beleza, tá valendo. Mas essa história é muito legal, Xará, porque o John Landers me procurou na época, né? E para arrendar o pivô para o Encontro Nacional de Plantio Direto, que eu lembro disso, porque eu estava na PDC nessa época. Sim, eu acho que você participou também dessa negociação. Sim. E aí nós acertamos o valor do arrendamento e tal, né? Em 1998. E porque era um formato diferente, né? As partes de conhecimento, de seminários, palestras, era aqui em Brasília. Centro de Convenções, Luiz Guimarães, né? E tinha a parte de campo, né? Lá no PADEF, que foi na nossa propriedade. E aí eu pensei, arrendei, bacana, vou tirar umas férias, né? Aí o Vilmar, né? O Vilmar ele era gerente do escritório do PADEF na época, também outro amigo que eu aprendi muito com ele. Vilmar da Silva? Vilmar da Silva. Foi secretário da Agricultura depois, inclusive. Verdade, isso mesmo. E foi, inclusive, no período que nós criamos a Agro Brasília depois. Mas, enfim, aí nós já amigos, e o Vilmar falou, não, rapaz, você não vai tirar férias, não. Você tá achando o quê? Você vai me ajudar aqui, né? Não me deixe só. E aí, assim, eu encarei aquele desafio junto com ele, né? Eu lembro que naquela época tivemos um problema sério com lesma no feijão. Eu lembro também. E nós fomos até Paracatu, rapaz, no assaveirinho dele buscar... isca. Você não sabia se botava sal, se fazia a gente valeta. Não tinha conhecimento na época. Verdade, né? Verdade. Era um problema novo, na verdade. Exato. Era um problema novo de um desequilíbrio que houve, né? Exato. Mas, enfim, então, eu acho que foi um grande evento, né? Ficou lindo, você ajudou também, né, Trecente? Ficou muito bacana, né? Foi a virada de chave para o plantio direto aqui no Cerrado, né, Xará? Essa é a verdade, né? 96 foi feito em Goiânia, uma participação grande, e aqui depois 98, Brasília, era só realizado no Sul, né? Então 96 Goiânia, 98 Brasília, desmistificou, na verdade, né? Continua aí. Não, exatamente. E, assim, ali no PADEF já havia várias propriedades já executando. Nós mesmos já... Você lembra, em 95 nós fizemos um encontro de Cerrado na Copadef, que você também ajudou. Exatamente. Mas aí, o campo lá ficou muito bonito no pivô, né? E... foi uma mini feira, na verdade, porque mini Agro Brasília, né? Porque tinha empresas a Semeato, por exemplo, estava expondo lá com plantadeiras, né? Tinha empresas de insumos, de defensivos, né? Então, assim, foi muito bonito o evento. Plantas de cobertura. Eu lembro bem, assim, que estava muito bacana. E ali eu acho que nasceu a sementinha da Feira Agro Brasília. Verdade. Porque mais tarde eu entrei na Emater, e a Emater realizava junto com a Copadef a Festa da Soja. Era um evento menor, assim, só para os associados, e era ali no CTG, né? E veio uma reunião de avaliação, eu já estava trabalhando na Emater, e veio uma reunião de avaliação se iria continuar com essa festa ou não. Foi aí que eu passava sempre ali em frente ao CTG, ali antes do Seu Bonato, ali da fazenda do Seu Bonato, via aquele eucalipto já em terceiro corte, já produzindo muito pouco, né, na área da cooperativa. Eu falei, gente, aqui daria para fazer um evento bacana nessa área aqui de eucalipto. Aí cheguei para os parceiros, eu já tinha rabiscado algo no papel, mostrado para a Ana.
minha esposa, e falei pro Carlinhos, pro Marconi, falei, gente, o que vocês acham de nós ir lá na Copadef amanhã e apresentar um negócio maior? Você não estava com febre não, né? Estava normal. Tava normal. Aí o Marconi, o Carlinhos, o Heber, falaram, não, pô, acho que é bacana, vamos experimentar. Aí eu e o Carlos Vitor ficamos até meia-noite, fizemos um pequeno projeto ali, que aquele projeto do parque, hoje seria uns 20% do que é o parque hoje, né? Sim. Mas fizemos as áreas, dividimos as áreas, tal, para as empresas, tal, e no outro dia fomos lá apresentando para a diretoria da cooperativa. E, por incrível que pareça, o João Carlos Verno também era o presidente era da o época, presidente, né? E muito corajoso, sempre muito assim, empreendedor também. Falei, não, vamos fazer esse negócio. Só que tinha que passar pela Assembleia também. Sim. Aí foi uma outra barreira que eu não sei como passou. Aí chamamos o nosso querido arquiteto Ednilson Lázari, né? Que hoje é um dos grandes arquitetos aí de Brasília. O apelido dele que eu não Zinho, é o Zinho. Perfeito. Famoso Agora, Zinho. Gaiteiro, violeiro e nas horas vagas, mas grande arquiteto, né? E fez, Zinho, ó, tem esse trabalho aqui, cara. Filho do Eurico, não é? Filho do Eurico, sim, filho do Eurico. Tem esse projeto aqui, faz para nós aqui em 3D, tá? Na época já era possível fazer em 3D. Ele fez um projeto, um caderno, aí marcou-se a assembleia. Eu lembro assim que foi tenso o negócio, apresentamos lá na cooperativa e, rapaz, não sei como... Pensou assim, será que nós vamos apanhar hoje? Alguns associados assim não gostaram muito, mas não quiseram opinar, saíram antes, não deram nem sim nem não, se concordava, se não concordava. Eu lembro que na época tinha muita resistência. Imagino. Que era um projeto ousado que ia despender, né, custos, né, da cooperativa, mas passou e então nasceu aí a Agro Brasília, a primeira edição. Nós tivemos que, foi uma trabalheira danada, porque tivemos que derrubar eucalipto para realizar a feira, que era em abril as primeiras edições. Exato. O GDF na época ajudou bastante também, botou iluminação. Eu sei que faltava uma semana para a primeira edição, você lembra bem disso? Eu lembro bem disso. Fazendo as vias ainda, né? Terminando obra, mas tudo deu certo, graças a Deus, e a feira veio dando saltos, né? Então eu iniciei ali. E você se tornou coordenador da feira também, né? Nesse processo. Eu iniciei como coordenador geral, mas na frente aí eu assumi a presidência da feira, fiquei como presidente nos últimos anos. Mas assim, foi 15 anos aí de evolução da feira e continua, né? A equipe é a mesma, eu sempre falo para o Zé Guilherme Brenner, que é o presidente hoje, né? A Agro Brasília está nos trilhos, né? Então é só seguir. A equipe é muito boa, muito competente, né? Continua a mesma equipe que está lá, que nós já trabalhávamos juntos. Então, a feira realmente hoje, eu sempre falo, está no grande slam das grandes feiras de tecnologias agropecuárias do Brasil. Eu também concordo com você, porque eu digo, a gente tem um diferencial, né, Xará? Que é a questão de inovação e tecnologia. Pela facilidade da gente ter os centros de pesquisa da Embrapa, né? São 800 presentes na feira, diferente de qualquer outra do Brasil. Um diferencial espaço de valorização da agricultura familiar, né? Que a Secretaria da Agricultura e a Emater encampam, né? Sim. E isso traz oportunidade para a pequena propriedade. E agora, né, mais recente, o pavilhão de inovação, o iTech, né? Que espetáculo! Ele vai dobrar para o ano que vem, você acredita? Já está aprovado o projeto para dobrar para o ano que vem. Eu fiquei maravilhoso, porque inovação é tudo, né? As primeiras vezes que nós começamos, quando eu ainda estava à frente da feira, nós visitamos um projeto parecido no Show Rural Copavel. Perfeito. Né? Aliás, o Show Rural Copavel, aqui mandando um abraço para o querido Dilvo Grolli, o Rogério, que é o coordenador geral lá da feira, eles foram a nossa escola para criar a Agro Brasília. Né? A gente se espelha lá e espelha na Expo Direto também, né? Na Expo Direto também, com certeza, do Mânica lá e tal. Mas principalmente, na primeira edição, foi o Show Rural Copavel. Eu lembro que fiquei a semana toda lá e quando cheguei lá, o Dilvo Grolli falou assim, Triaca, o Dilvo Grolli era remanescente da época do meu irmão Renato Triaca, eles trabalharam juntos, então eram amigos, era amigo do Rubens Valentini também, o Rubens Valentini fez a ponte.
Aí ele me recebeu muito bem lá e falou assim, Triaca, roda aí, veja tudo, depois você conversa comigo no final da feira, para te dar algumas dicas aí. E assim, né, nasceu aí o projeto da Agro Brasília. Mas, enfim, então eu acho que a Agro Brasília hoje é uma feira muito democrática, porque valoriza tanto o pequeno, o agricultor familiar, até o grande produtor, né? Então, e essa parte de tecnologia nós copiamos também lá do Show Rural Copavel, uns 7, 8 anos atrás, que já tinha um pavilhão lá de startups, quando estavam nascendo aí esses projetos de startups, né, que estavam explodindo, e acabou que hoje a Agro Brasília já está com uma coisa até parecida, mesmo porte, digamos assim, dessa parte de inovação aí com startups e high-techs. Muito bem, eu acompanhei bastante, eu fiquei, né, esse ano colaborando no stand da Federação da Agricultura e Pecuária, FAPDF, Senar Sindicatos, e também no pavilhão de inovação. Então, né, tive a oportunidade também que o pessoal me concedeu de realizar alguns podcasts lá, em parceria com a AgriTalks, né? Eu participei de um lá também com o Zé Guilherme e com o presidente da BDI para falar sobre inovações lá também. Maravilha. E eu tive a chance, a felicidade de contar a história da Copadef. Que bacana. Né? Então, em breve a gente vai postar aí, né, com o primeiro presidente, Luiz Guest, com o João Carlos Verlang, primeira feira Agro Brasília, e o atual, né, o Zé Guilherme, que tem aí essa missão de conduzir. Claro que ele não vai ficar como presidente, né, o tempo todo, mas os próximos 50 anos da cooperativa, né, que ela está já chegando a 50, né? Tá chegando, esse ano, 78, fez 47 anos. Pois é. Então, aí, Xará, agora eu queria colocar para você, né, você que colaborou, né, tanto aí com o 6º encontro de plantio direto, né, que foi realizado em Brasília, cedeu a sua área, tudo. Nós teremos agora, você já está sabendo, né, de 7 a 9 de julho de 2026, a gente está trazendo o 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e 3º Encontro Mundial do Sistema Plantio Direto para Brasília, né? Como foi em 98, que você teve envolvido, né, completamente, a parte teórica científica vai ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e a parte prática lá no PADEF, no Parque da Feira Agro Brasília. Que sensacional. Né? Então, né, eu queria que você, como um produtor rural, né, um empresário, um líder, o que você espera desses 2 eventos que vão ser simultâneos, né? E, assim, que dor que você, como produtor rural, né, está sentindo, que você poderia nos indicar, dar uma luz aí para pensar em temas, né? Para resolver problemas que você está sentindo no dia a dia na sua área de produção, né? Que você diversificou para caramba, né? Nós vamos falar nisso no próximo bloco. Mas áreas que você tem de produção de soja, milho, feijão, área irrigada, o que está pegando hoje aí para o produtor? Bom, primeiro é uma felicidade enorme, né, trazer esses 2 grandes eventos para Brasília, esse encontro mundial aí. Eu acho que Brasília cada vez mais está deixando ou já deixou de ser a capital brasileira da política e monumentos, digamos assim. Exatamente. Né? Faz algum tempo que já Turismo cívico, né? Tem muito mais coisa, você vai falar depois. Temos, né? Muito mais coisa. E esse encontro realmente, depois de tantos anos, né? Vai dar o quê? 28 anos, 27, 28 anos depois do encontro nacional que teve aqui, né? Eu acho que o agronegócio brasileiro, né, a agropecuária brasileira é o que é hoje, um dos líderes mundiais em produção de alimentos, deve-se muito à tecnologia do plantio direto. E eu sou um defensor, sou um apaixonado, você sabe disso. Sim. Já fizemos alguns trabalhos juntos. E então eu acho que Brasília ganha muito, mas o Brasil ganha muito também, e a região toda, né? Nós todos produtores ganhamos muito com isso. Eu penso que eu acho que com certeza será abordado muito, lógico, essa questão de saúde do solo, né? De micro-organismos benéficos do solo, uma multiplicação maior, né? Mas
plantas de cobertura, isso já está bem difundido, né? Já está, acho que o produtor rural já tem uma boa gama aí, muitas opções. Mix de plantas também, né, Xará? Que é pois importante. sim, mix de plantas, com certeza. Mas eu acho que sempre tem que se aprofundar. Tecnologias de máquinas, né? Melhoramento aí de plantio, né? Como que você vê a parte de compactação? É uma coisa que está pegando? Compactação de solo? Olha, eu não vejo como problema maior não, viu, Ronaldo? Certo. Eu vejo que, assim, hoje, variedades tanto de milho, de soja, de outras culturas que não são irrigadas, né? A gente tem hoje genéticas muito boas e que a gente tem passado por alguns problemas, aí, alguns veranicos, por exemplo, Sim. período comum aí de janeiro, fevereiro, sem maiores problemas, sem maiores perdas de produtividade, mas também na parte irrigada, utilizando o plantio direto bem feito, né? Com boa tecnologia, com gessagem, né? Mantendo esse solo bem nutrido e uma boa diversificação, eu também não tenho visto muito problema. Perfeito. Né? Muito bem, Xará. Excelente, né? Eu também concordo com você que essa parte, nessa nova visão, né? E eu vou mandar um abraço para a doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrados, né? Que trouxe a bioanálise, toda a equipe, mas essa nova visão de saúde do solo, né? Se a gente fizer como o nosso saudoso amigo Dirceu Gassen, lembra dele? Sim. Né, que ele falava, vamos fazer o básico bem feito, e agora nós temos um discípulo que é o Laércio, o agricultor, né? Sim, exatamente. Que tem contribuído muito, com e difundido muito, Laércio. né? Certamente nós vamos ter ele aqui também presente, né? Os bioinsumos com o gás, né? Rogério Vian, Eduardo Martins agora que está à frente. Tudo isso eu acho que a gente vai ter oportunidade de mostrar para o mundo aquilo que a gente está fazendo de bom no campo, né, Xará? Essas tecnologias se somam, né, Xará? Porque, verdade. E aí quem ganha é o país, né? É o agro brasileiro aí, porque com certeza as nossas médias de produtividades ano a ano têm aumentado. O nosso quadradinho é pequeno, mas em termos de agricultura, né? E tudo que envolve agricultura, a gente é excelência, né? Agricultura tropical, com certeza nós somos modelo para o mundo. Mas antes de encerrar isso aqui, a gente fazer um intervalinho, eu vou lembrar que a gente fez um trabalho com você 2007, 2008, né, de plantas de consórcio de milho com braquiária, né, e depois você plantou soja e plantou feijão. E eu tenho uma foto lá de um cara de braço aberto, assim, né, na divisa, aonde tinha milho com braquiária para onde não tinha. Você lembra disso? E quanto deu de diferença na soja e no feijão? Olha, a diferença foi grande, eu lembro bem, né? E a foto ficou muito bonita, por sinal, né? Ali antes da chegada da Copadef, ali na nossa propriedade ali. E eu lembro que se expressou muito essa diferença de produtividade por causa justamente de um veranico que deu. Isso mesmo. Né? Tanto na soja quanto no feijão. Se eu não me engano, o feijão foi mais expressivo. Foi, né? foi. Foi em torno de, se não me engano, 15 sacos, se não me engano. 15 sacos de feijão, e o ciclo ele levou uma semana a mais do que o outro, onde não tinha o milho. O milho tinha milho com braquiária, 15 sacos a mais e uma semana a mais de ciclo. Exatamente. Do que onde não tinha a braquiária, né? O efeito da planta de cobertura. Exatamente. E a soja também, a diferença foi grande, se eu não me engano, próximo de 10 sacos, se eu não me engano. Foi em torno de 10 sacos. Vamos arredondar para 10 sacos para facilitar, né? Sim. 10 sacos. E você vendeu o feijão a R$170 o saco, então 15 sacos a mais de feijão por hectare vezes R$170, que aquele ano o preço estava muito bom de feijão. Eu não lembro bem eu lembro disso, eu tenho registrado. Então, realmente foi uma diferença gritante, e assim, como eu falei, eu já acreditava muito nessa tecnologia de plantio direto, de milho com braquiária, para você manter o solo protegido no período da seca, né? E ali foi uma grande prova, né?
esse trabalho que... Eu estava na Emater nesse período. Estava na Emater. Também, estava no período. É verdade. E nós fizemos juntos esse trabalho, foi realmente muito bacana. A foto do Maurício Carvalho, do Ministério da Agricultura, né? A gente tem lá a foto Exatamente, junto. grande Maurício. Que apoiou tanto a gente no início, e a montagem da nossa unidade de referência de plantio direto e LPF no próprio Parque da Feira, você lembra? Lembro. Que a gente montou em 2011, né? Janeiro de 2011. Exatamente. Hoje é a maior unidade de referência tecnológica de integração lavoura, pecuária, floresta dentro de Parque de Feira do Brasil. Exatamente. Muito bem, Xará, a gente vai fazer um intervalinho para dar uma respirada, né? Tomar uma água, tomar um café, e a gente volta já, lembrando que esse trabalho aqui conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante multinutriente, né, natural, e que melhora a produtividade e grau Brix das culturas. Vamos falar disso para frente, para você que produz uva, né? Melhorar o grau Brix, melhora a qualidade do vinho. Interessante. Muito bem, a gente volta já, um abraço. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal, dando continuidade aqui à nossa prosa com o meu amigo, o meu xará Ronaldo Triaca, né, que hoje, né, está aí num desafio grande, ele diversificou e está produzindo um produto premiado, né? Isso muito nos honra, viu, xará? Então eu queria agora que você falasse um pouquinho, né, como surgiu essa ideia, né, de você diversificar. No programa que eu fiz, né, com o Guest, o João Carlos Vernang, né, o Zé Guilherme, o Guest falou muito assim, né, nós somos malucos, viemos para cá numa época que isso aqui era terra de fazer longe, não tinha nada, né? Foi um desafio muito grande. Depois, como você comentou, e o João Carlos também falou desse desafio de começar a feira agrobrasileira do nada, uma cooperativa, né, que não é uma gigante, né, é uma cooperativa sólida, mas não tem milhares de associados. Sim. Como você também, né, de repente, né, teve esse insight de produzir uva aqui no Cerrado, que era coisa que só lá na Serra Gaúcha, né? Sim. Como é que conta para nós essa história aí, xará? Você não bebeu para ter essas ideias, não, né? Não, olha só. Primeiro, uma contextualização sobre... Eu sempre achei que... Eu sempre defendi que o médio para pequeno produtor, que é o meu caso, lá de casa, né? Ele tem que otimizar a propriedade. Então, desde os anos 90 ali, eu já pensava em diversificar a propriedade e diversificamos. A gente colocou granja e tal, porque a propriedade é pequena, então você tem que otimizar. Você tem que otimizar todos os recursos que você tem, sejam naturais ou sejam humanos técnicos. Exatamente. Você tem que otimizar a propriedade para essa propriedade ser sustentável como família, como produtor rural, né? Então, eu sempre achei que a diversificação era uma grande saída para o produtor rural, e sempre falo que a nossa região, inclusive, aqui do Planalto Central, é a mais diversificada do mundo. É verdade. Nós temos mais de 52 culturas aqui, né? E a área irrigada maior da América Latina, xará, né? E todas com alta tecnologia. Exatamente. Verdade. Então, de fato, é uma região diferenciada. Mas a questão, eu já tinha feito iniciado um outro negócio na propriedade, que é o turismo rural, né? Parte de pousada e tal, e a gente foi melhorando a qualidade aí do hotel ao longo dos anos. Eu sempre falo que foi de tijolo em tijolo, né? Que é a Vila Triaca.
Mas nesse período eu já era um grande apaixonado por vinho, só uns 25 anos aí que eu... Tá no DNA de italiano, né? A Ana sempre brinca comigo que eu não deixei de beber, eu migrei da cerveja para o vinho, né? É verdade. Mas, então eu sempre falo que no mundo do vinho com também... Com moderação, é claro, né? Sim, mas saudável. Moderação, Mas eu sempre falo que no mundo do vinho, quando a gente pensa que sabe alguma coisa, descobre que não sabe nada, né? Mas eu falava para a família há uns 10 anos atrás que eu tinha um sonho de fazer um vinho ali, mas na minha cabeça um vinho de garrafão, como... Os tradicionais coloniais lá do sul, Meu né? pai era acostumado a almoçar sempre com um garrafão no pé da mesa, né? Com um bom descendente italiano. Meu avô também, eu lembro de muito disso. Então isso marca a gente, né? Marca a gente, claro. Mas então se eu fizesse um vinho de colônia ali, de uva de mesa, né? Porque tem já estava satisfeito. Tem uma diferenciação genética aí, para quem não sabe, né? Eu não entendo nada, mas... essas uvas que a gente compra no supermercado, que é Isabel, essas uvas de mesa. Uva de mesa, que come-se in natura, Sim. faz geleia, faz chimia, faz doce, faz suco, faz vinho, mas é um vinho de mesa pela legislação brasileira, pelo mapa, né? Perfeito. E a origem é americana, são as vites labruscas. Perfeito. Para se elaborar um vinho fino, somente as vites viníferas que são oriundas do Velho Mundo. E são milhares de variedades, né? As Cabernets da vida, Merlots... Na época de Cristo já era, né, vinho, tanto que na celebração é pão e vinho, né? Sim, a cultura milenar. Então, Xará, eu já estaria muito feliz com o sonho realizado se eu conseguisse fazer um vinho de mesa. Porém, o sonho foi muito além, porque quando a gente conheceu a técnica dupla poda, né, que permite a inversão do ciclo da videira. Nossa querida EPAMIG, né? Empresa de pesquisa agrícola, agropecuária de Minas Gerais. Exatamente. E eu lembro, Xará, me permite, viu? Mas ela tem também a revista Informe Agropecuário, que é fantástica. Muito rica. Eu rendo uma homenagem aqui ao pessoal. Eu também, é realmente uma empresa de pesquisa sensacional, assim como a Ipagre, por exemplo, também, de Santa Catarina. IAC de São Paulo, né? E a nossa Embrapa, nossa NASA Embrapa, da Agricultura Tropical. Do Paraná. Né? O IDR hoje, né? IDR o IAPAR. Hoje, antigo IAPAR. Então, assim, todos esses institutos de pesquisa contribuem muito aí para o desenvolvimento agrícola nosso, agropecuário. Mas, então, essa dupla poda permite a inversão do ciclo, né, que foi desenvolvida pela equipe, pelo Dr. Murilo Albuquerque Regina, meu amigo hoje. Ele já ganhou, digamos assim, o Oscar brasileiro do vinho o ano passado, pelos feitos pelo vinho nacional. Sim. Né? E ele, assim, contando resumidamente, ele foi para a França fazer um pós-doutorado, ele é agrônomo, né? Lá no início dos anos 2000 ele foi para a França fazer um pós-doutorado em enologia, porque Minas estava voltando a produzir vinho. Perfeito. Nos tempos passados se produzia vinho de mesa, mas se produzia. Então a Ipamig deslocou ele para a França, e lá ele começou a analisar as condições climáticas da França no período do verão, que é o período da maturação da uva, obviamente, né? O mundo inteiro produz no verão, né? A gente relaciona muito, Xará, a produção de vinhos com regiões frias, mas a gente parar para pensar, nessas regiões é praticamente impossível produzir no inverno, né? Exato. Porque o inverno é muito rigoroso, a planta exato. entra em dormência, não desenvolve, tem geada, enfim. Sim. Então, lá, julho, agosto, setembro é o período da maturação da uva lá na França. Ele começou a relacionar com a região dele aqui no sul de Minas, só que aqui no inverno, né? Sim. Julho, agosto, setembro. Ele falou, peraí, são condições climáticas parecidas. Se eu conseguir inverter o ciclo da videira no Brasil, não deixar ela produzir no verão e sim produzir no inverno, eu vou ter condições climáticas parecidas com a da França, ou até melhor, porque não chove nessa região do Brasil central aqui. E aí nasceu a técnica dupla poda, né? Então, quando eu conheci essa técnica, comecei a me aprofundar mais, fazer muitas viagens técnicas, o Sebrae também sempre apoiando. E aí, ao invés de introduzir as mudas de uvas de mesa, eu já introduzi as viníferas, né? Perfeito. E aí foi uma caminhada, assim, Xará, que eu vou te falar assim, que eu agradeço a Deus todos os dias, porque foi muito rápido, né? Sim. A evolução. Logo no primeiro ano, já fiz uma pequena colheita. Eu e a Ana levamos a 1.000 quilômetros, fomos lá na Ipamig, em Caldas, levar essa primeira safrinha, que foi, só para você ter uma ideia, 100 quilos, né? Sim. Num hectare. Hoje a gente produz a média 8, 10 toneladas por hectare. Mas nasceu esse primeiro vinho com muita qualidade. A Isabela Peregrino, que é enóloga, grande enóloga, que hoje, inclusive, continua conduzindo algumas vinícolas lá em Minas e São Paulo. Mas foi lá na Ipamig, ela nos recebeu lá.
final de dia. E esse vinho foi, digamos assim, um indutor, um incentivador para outros produtores entrarem no negócio. Eu sempre falo, uma andorinha não faz verão, a gente tem que criar polo sempre, né? Então, a gente foi chamando outros produtores. A união faz a força, né, Xará? Exatamente. Na época, em 2018, que nós implantamos o primeiro hectare ali no PADEF, e uma ressalva, hein? Eu sempre falava para os companheiros, se tem um problema, um gargalo que pode não dar certo, acabar com essa atividade aqui, é a deriva de produtos herbicidas hormonais, né? Seja 2,4-D, seja já tinha casos lá no sul, né? E tem todo ano lá. Né? É verdade. Mas graças a Deus o nosso produtor aqui é muito tecnificado, consciente, e eu não tenho mais esse temor, Xará. Sério. Eu também confesso que eu uma vez coloquei essa preocupação para você, né? Como professor e instrutor de tecnologia de aplicação no Senar. Sim. E eu comentei, né? Eu estava preocupado realmente, né? Nós chegamos a fazer reuniões com os CEOs da Bayer e tal, na época, dentro da Feira Agro Brasília lá, por essa preocupação. Sim. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido produzir, não houve nenhum caso de deriva, né? Grave. Então, como eu falei, hoje nós estamos aí com videiras aí com 7 anos, e como você falou, muitas premiações já. Né, já ganhamos aí como melhor vinho tinto brasileiro, a CNA fez um concurso em 2023. Eu até assustei, você lembra? Eu estava lá em Bento Gonçalves, né? E você também estava, e nós conversamos. O que você está fazendo aqui, Exatamente. Né? Eu falei, olha, eu estou participando do evento aqui de integração lavoura, pecuária, floresta, do professor Paulo Carvalho, da URGS, né? Sim. Que é um simpósio nacional e internacional. E você estava lá para receber o prêmio, né? Eu fiquei admirado. Que maravilha, né, Xará? Esse foi o primeiro prêmio importante, que foi o melhor vinho tinto brasileiro, lá na terra da uva, né, na terra do vinho, lá em Bento Gonçalves. Ela foi lá no Vale dos Vinhedos a premiação. A CNA fez concurso para vinhos espumantes e o nosso vinho ficou em primeiro lugar. Depois veio outras premiações, como Ouro no Brasil Wine Challenge, que é um concurso internacional, mas realizado pela ABE, Associação Brasileira de Enologia. E por último, esse ano, agora recente, tem uns 3 meses, 2 grandes premiações também. Ouro também com esse rótulo Seu Claudino, que é homenagem ao meu pai, que é um dos pioneiros do PADEF, né? Ouro também na França, num concurso em Cannes, no Vinali. E o Seu Claudino Gran Reserva, que é o Superiore, a gente intitula Superiore, levou um Gran Ouro, que para nós foi a maior premiação até hoje, com 94 pontos. Então, assim, para um vinho numa região que não tem tradição. Menos de 10 anos, né, de história. Exato. A Madame Rothschild já dizia lá nos idos do século XVII que o mais difícil na vitivinicultura são só os primeiros 200 anos. Você tem que viver longe. Então, com 7, acho que a gente está pulando muitos degraus, né? Mas não é só a Vila Triaca, é importante que se diga. O grupo que nós criamos, né? A gente fizemos reuniões ali na Vila Triaca. Quem iniciou foi a Fazenda Arcoara, os amigos da Fazenda Arcoara, que já está no Goiás, ali perto da Fazenda Santa Bárbara, do Verni, e nós em 2018. Mas como eu moro há 47 anos no PADEF, a gente foi chamando os amigos. Aglutinando. Fazia reunião lá na Vila Triaca, mostrava o potencial de mais essa atividade. E aí formou esse grupo aí de 10, e a coisa tomou corpo, porque a união faz a força, como nós falamos, e aí nasceu o projeto Vinícola Brasília, que é uma vinícola hoje de médio porte, fantástica, e todo mundo cede uma parte da uva para fazer vinhos para a Vinícola Brasília. Né? Então é um blend de 10 micro-terroirs ali. Perfeito. E tem uma particularidade, né, Xará? A única vinícola no mundo que leva o nome da capital de um país. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não tinha percebido isso? Não tinha percebido isso. Por isso até que o Ministério Itamaraty, né, Ministério das Relações Exteriores, fez uma encomenda lá, eu estou sabendo disso, né, para comemorar o aniversário. Então é uma coisa que muito nos orgulha, né? Uma vinícola que é excelência e leva o nome da capital do nosso país. Sim, sem dúvida. Que espetáculo. Muito bem, Xará, e daí também surgiu a ideia, né, você não sossega, parece que é 5.000 RPM, né?
Surgiu a ideia da Expovitz. Conta para nós aí como é que é essa. Sim, eu, Carlinhos, a gente já tinha deixado a gestão da Água Brasília, né? Já tinha um tempinho. Deu para respirar um pouco daí, Deu para né? descansar um pouquinho de eventos, né? Mas falei, poxa vida, tá nascendo mais essa atividade aqui, né? Brasília, né, é o centro aí Tem poder aquisitivo, tem né? poder Tem aquisitivo, decisões, muitas instituições a nível nacional, internacional. embaixadas, Poxa vida, né, sim, Xará? por que não aproveitar? Uma coisa que quando eu estava à frente da Água Brasília, sempre discutia muito com o João Carlos Vela, depois com o Leomar Sense, depois mais recente com o Zé Guilherme, Exato. de otimizar aquele parque. Nós temos ali 50 hectares de Joy parque, Valley também conversamos Sim, isso no final 500 da mil feira desse ano. 500 mil metros quadrados, né, de É. parque, um parque lindo e não é otimizado. E a gente pensou várias vezes em outros eventos. Aí foi, tá aí, ó. Vamos fazer uma feira de vinhos, né? Logo um pouco mais à frente do período da Água Na Brasília. época do inverno, frio, né? Que Exato. pede um vinhozinho, né? Mas aí veio a ideia de fazer uma feira nacional, de fato, porque o setor vitivinícola brasileiro precisa de mais união. Então a ideia aqui é congregar, né? A gente está aqui em casa, mas a gente não puxa a brasa para o nosso assado, né? As nossas vinícolas aqui de Brasília são mais umas, né? Entre tantas outras. Exato. Então, ano passado foi um sucesso, foi um desafio, porque a gente voltou a trabalhar aí com... Não é nosso principal negócio, né? Evento. Mas eu e o Carlinhos, então foi um grande desafio, o Carlinhos da Casa Vito, que sempre esteve comigo na Emater, na Era Água para estar aqui, Brasília. né? Era para estar aqui por outra hoje. questão não pôde, né? Motivo de força maior, mas Exatamente. vamos mandar um abraço para ele, né? Um abração pro Carlosito, meu irmão, e que está sempre junto comigo, nós estamos sempre juntos nessas empreitadas aí. Mas foi um sucesso, foram 75 vinícolas ano passado e uns 150 expositores, né? De toda a cadeia vitivinícola. É uma feira que contempla toda a cadeia. E esse ano, agora, daqui uns dias, né? Já tem a data, peraí, ó. 19 a 21 de junho, né? Vai ser a nossa segunda... Feriado de Corpus Christi, Isso. né? Segunda edição. Já estamos com 100 vinícolas confirmadas. 100 vinícolas, 100. que maravilha, hein? Vai passar de Parabéns, 100. que legal, né? Vai trazer gente do mundo todo para cá, tô sabendo já. Realmente é uma feira que os produtores de vinho do Sul, que tem muito mais tradição que nós, obviamente, já estão apostando dessa feira realmente ser o palco, né, de discussão de gargalos do vinho, da cadeia do vinho, né? Inclusive vamos ter um encontro no dia 18, que é um dia antes da feira, com a Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, vai ser lá no PADEF, vai ser lá na Vila Triaca, para discutir gargalos que nós temos, né? Que é uma Tem mais uma atividade... novidade que você não contou, você vai contar do laboratório? Ah, pois é. Nós conseguimos aí um recurso, né? A Amprovin, né? Que é a Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno. Eu estou lá numa diretoria, fui convidado para assumir a diretoria de Relações Institucionais e nós conseguimos, junto à BDI, junto ao presidente Ricardo Capelli, recurso para construir um dos laboratórios mais tecnificados do Brasil, que também será no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, onde realiza Água Brasília, onde realiza Expovitz. Então agora o parque está realmente... caminhando para cumprir o seu papel. Exatamente, você falou que eu queria falar, Trecente. Maravilha, você sabe que eu vou contar um segredo para você também, né? Eu não sou baú para guardar segredo, mas a gente está arquitetando também com o MDA, Conab, certo? E SFA, né? Para a gente trazer uma feira, alguma coisa de equipamentos de plantio direto para agricultura familiar, que sempre foi uma carência aqui, né, Xará? Sensacional a ideia, sempre foi uma carência, sem dúvida. Vamos ver aí se o Capelli ajuda a gente nisso também. Acredito que né? sim. Porque o pequeno sim. produtor tem mais de 5 mil propriedades pequenas aqui em Brasília, no entorno, os assentamentos, né, do INCRA, que o pequeno produtor não tem acesso a maquinário. Eu tenho plena convicção que o Capelli vai ajudar nisso aí. Se precisar de mim aí... Bom, vamos ter você já como parceiro, né? Para esse desafio. Vamos lá. Muito bem, Xará.
É claro que o nosso amigo Henrique depois ele vai postar para nós lá o site, né, onde vai estar a feira, mais informações Sim, da claro, feira, né, claro. de Expovites. Importante. E a gente está vendo assim com muita alegria outros municípios no entorno aqui também, né, entrando para a produção de vinho. Fala um pouquinho aí, você que conhece melhor. Eu sei que tem meu amigo professor lá da Universidade Estadual de Goiás, Professor Roberto. professor, um abraço para ele, né? Eu tive lá no dia de campo da Santa Brígida, ele me presenteou com uma garrafa de vinho. Outro apaixonado pelo vinho, pela vitivinicultura, faz um trabalho sensacional ali na região de Ipameri, Isso, mas região tem do aqui Goiás. também em Goiás uns médicos, tem uma turma aí que está entrando firme no Não, vinho. o Planalto Central aqui, o Brasília em torno aqui, Goiás. Girassol, Federal. tem o Sérgio, não é? Sim, o Sérgio do Terroir Girassol, o professor Marcelo, o médico, doutor Marcelo, que foi o pioneiro no Goiás ali, né, que foi na década... Que cidade que ele está ali? Eu não Ele está lembro. em Cocalzinho, junto com o Sérgio também. Com o Sérgio, que legal. Mas o Marcelo começou antes, foi o grande pioneiro aí no Goiás, né? Que bacana. Então, essa região com certeza se tornará um polo, né, vitivinícola, não tenho a menor dúvida. E é bom ressaltar que o GDF comprou também essa atividade aí, está apoiando bastante, né? Perfeito. O governo do Distrito Federal, a BDI está apoiando bastante, então o SEBRAE, então... Federação da Agricultura, Federação da Pecuária. Agricultura, a CNA... Um grande abraço para o nosso presidente, né? Abraço para o Fernando. Fernando, exatamente. Isso. Então, assim, a CNA, o Carrara tem nos apoiado, né? Todos esses órgãos aí, a CDF, Associação Comercial do Distrito Federal, tem apoiado. O enoturismo está chegando forte, né, Xará, também? Muito forte, muito forte. E isso agrega porque o pequeno produtor vai produzir outros produtos, né? Ali o salame, o doce, a geleia, e aí vai, né, atender aos pontos de turismo. E a forma de executar o enoturismo tem várias formas. Por exemplo, antes de ontem, teve a primeira corrida do vinho Expovites Brasil. Eu vi. Rapaz, foi um sucesso, Ronaldo. As pessoas, e isso é bom que divulga o agro, esse agro maravilhoso que é desenvolvido aqui na região, no Planalto Central, no Distrito Federal. Os corredores, os atletas passaram por 7 culturas diferentes num percurso de 6 quilômetros. Que maravilha, eu até brinquei, postei lá, não sei se você viu, não sei se alguém vai ver, eu botei lá assim, eu coloquei lá assim, que os pontos de apoio que fornecem água na corrida diz que estava servindo vinho, é verdade? É verdade. Eu brinquei, eu não sabia, mas foi verdade. É verdade? Sim, teve um ponto ali ao lado dos girassóis e do sorgo, e com vista para a Vinícola Brasília, foi um ponto que teve, que era servido um vinho branco da Vinícola Brasília, o Cobogó. Então eu vou agradecer a Deus, porque foi uma coisa que eu brinquei. Olha aí, ó, e não sabia. Fez parte da programação, mas foi uma festa linda. Já vai virar tradição também. No ano que vem eu vou correr, se Deus quiser. Eu também vou ver se eu me preparo. Eu vou, então, maravilha. Xará, muito bem, a gente já está avançando, né? A prosa vai, né? Se a gente, mas a gente tem, né, compromisso, e eu queria então que você falasse um pouquinho, dentro aí das considerações finais, você fica à vontade, mas duas coisas que eu queria que você falasse, né? Que conselho você daria, né, para quem quer iniciar nessa atividade de produção de uva para produzir vinho, certo? E também, às vezes, pensar na parte do turismo, né, que a gente está vendo crescer, tem Rota da Fruta aqui já estabelecida, a gente está vendo chegar mirtilo, está vendo chegar... Tem gente querendo plantar lúpulo, né, para fazer cerveja, e toda essa possibilidade de fazer produtos artesanais. Sim. Né, o próprio Joy Vale, nosso amigo, tem alguém parceiro dele que está produzindo um chopp orgânico. Né? Eu fiquei sabendo disso, experimentei, achei legal. Então, fale um pouquinho para quem pensa em diversificar como você fez, né, e outros amigos fizeram. Que conselho você daria para quem pensa em investir na produção de uvas, especial para vinho, mas pode ser para mesa também? A gente tem amigos, né, como a família Sato, né, produzindo, e outros. Que conselho você dá para quem quer entrar nessa atividade de produção de uva para vinho e também a parte de turismo rural? Olha, é uma grande opção,
ótima opção de diversificação para o médio, para o pequeno produtor, para o grande também, né? A ressalva que eu faço, Xará, eu já incentivei muita gente a entrar nesse negócio, mas hoje eu incentivo alguns e outros não, porque a pessoa tem que ter paixão por essa atividade, porque não é uma atividade fácil, resiliência, e tem que ter um pouco de recurso financeiro, porque às vezes a pessoa, eu vou plantar 1 hectare, 2 hectares de uva, não é barato. Sim. Até você começar a produzir 1 hectare de uva, é um dispêndio, né, que você grande, tem que grande, fazer. grande. Só para implantação, em torno de R$250 mil por hectare. E depois tem mais 2 anos, 3 anos aí que você vai custear isso. Perfeito. Então quase dobra. Mas, repito, é uma ótima opção. Brasília tem um clima espetacular para fazer vinhos a nível internacional. A gente já está fazendo isso. Você não vai fazer quantidade, mas vai fazer qualidade, né, Xará? Exato. Então eu vejo como uma grande opção, mas atentar só para isso, estudar bem a atividade, custos, né? Fazer um planejamento para que às vezes parcerias, para que às vezes ali na frente, né? Tudo não é barato. Você vai fazer uma estrutura de enoturismo, você vai gastar um dinheiro bom porque você precisa ter qualidade, né? Para receber o turista, o enoturista. Então, mas que com certeza é uma boa diversificação. Com certeza porque o nosso terroir é fantástico aqui em Brasília. Maravilha. Xará, muito bem. Eu quero aproveitar também, né? Eu não sabia, mas ao conversar recentemente num evento que teve na cooperativa, lá no CTG de tecnologia, que eu não lembro agora, eu falei com o nosso amigo Hélio Dalbello. E ele está na atividade também em parceria, né? E vai um abraço, eu chamo ele de Italian. Certo? Sempre eu trato ele dessa forma, que é descendente de italiano. Sim. Né? E a gente completou 150 anos de imigração italiana no Brasil, né? Que ajudou tanto essa transformação e todo mundo veio fazer a América aqui, né? Exatamente. E eu fiquei sabendo que você recebeu também alguma coisa da Embaixada Italiana. Eu vi na sua rede social. Fala para nós aí, o que foi? Na verdade, é uma ordem que chama-se Cavaliere di Alba, que é a região do Piemonte, onde se produz o tartufo, né, as trufas, né, e principalmente o vinho Barolo e Barbaresco, né, feito marcas com a uva, consagradas, né? Feito com a uva Nebbiolo. Então, essa ordem existe em vários países no mundo, e para você entrar fazer parte dessa ordem dos cavalheiros, inclusive quarta-feira agora vai ser empossado, foi até bom você falar, quarta-feira vai ser empossado novos cavalheiros aqui de Brasília, que alguns são teus amigos também, como o Gilmar Sense, como o Valdemar Sense, como o Bonato, João Batista Bonato, né? Entre outros. Valdemar Sense, para quem não sabe, é o Ticó. O vulgo Ticó, famoso Ticó, meu querido cunhado. Tá certo. Mas então, realmente, eu faço parte dessa ordem dos cavalheiros e o ano passado eu fui ordenado lá na Embaixada da Itália, né? Que honra, parabéns. Hein? Obrigado. O embaixador é um grande incentivador, valoriza, assim como o passado, que era o Francesco, o Alessandro Cortese, hoje embaixador da Itália, valoriza muito a imigração italiana. Inclusive, ele vai estar na Expovitz. Vamos encontrar com ele lá. Vai se hospedar na Vila Triaca. Você sabia que tem um parente Trecente que produz vinho lá na Itália, leva a marca Trecente? Não duvido. Que é o 300. Olha só. Na garrafa, impresso 300. Tem Triaca, vinícola Triaca lá também. Que coisa boa, né, Xará? Muito bem. Ok, estou muito grato, né? E assim, eu gostaria de fazer um brinde com vinho, mas como nós estamos em serviço, nós vamos fazer com água, né? Vamos lá, vale também. Então, aí um brinde ao sucesso, parabéns. Estou muito honrado, também, né, com a sua presença aqui. E assim, né, também honrar, assim, uma saudação aos seus pais, né, que eu tive a oportunidade algumas vezes no frio ir lá comer um capelete, você lembra? Lembro. Eu nunca esqueço uma vez que eu passei lá, seu pai... Algumas polentas, né? Exatamente. Que a dona Irani, minha mãe, saudosa mãe. Mas... eu consegui eternizá-los, né, Ronaldo? É assim, verdade. Eu devo tudo a eles. E quando eu pensei nos primeiros vinhos, falei, o primeiro vinho que eu fizer vai ser em homenagem ao meu pai.
né? E esse vinho, eu falo do meu pai todo dia, né? É. Vejo o rótulo ali todo dia, repito várias vezes durante o dia, e a minha mãe também, que é o Rosé Dona Irani. Então, devo muito a eles, e que bom que você tem essa boa lembrança, Xará. E parabéns pelo teu trabalho aqui também, de estar divulgando com esse programa, e com quanto trabalho técnico que você faz aí. Muito bem, você... Agricultura sustentável. É verdade, você escorregou que eu fiz uma pergunta para você acabou não falando, né? Mas eu vou voltar. Como chama a sua fazenda, a fazenda da família, e como chama o seu irmão? Ah, tá. Fazenda Pedro Carmo, porque meu pai, na época, era muito grato e amigo do Dr. Pedro do Carmo Dantas, né? Que era o secretário da Agricultura que criou o PADEF. E como nós já tínhamos um Pedro na família, que é o meu irmão, um pouco mais velho que eu, meu pai não ia homenagear o Pedro Dantas com o nascimento do primeiro padefiano, que é o Carmos, né? Que nasceu em 78, né? Nasceu lá no PADEF, então é o primeiro padefiano do PADEF, e meu pai quis homenagear o secretário da Agricultura, por ser amigo dele, por tudo que ele nos beneficiou. Então, como não deu para botar Pedro do Carmo, como era o secretário, né? Ele botou Carmos Pedro. Inverteu. Inverteu porque já tinha um Pedro, que era irmão, que é um filho que é o meu irmão. Então, a fazenda também ele botou Pedro Carmo. Que legal, muito bem. E agora, né, vai um abraço também aqui para o seu filho, né? O Gabriel, que é o seu sucessor, né? Que eu vi, peguei no colo, né? Exatamente, pegou no colo. E agora... É agrônomo também, tá, que maravilha. Seguindo aí a atividade da família. Muito bem, Xará. Então, né, muito agradecido. Estou muito feliz e honrado com a sua presença aqui. Parabéns por essa saga, né, que você conseguiu realizar e abrir mais esse espaço, né, na nossa região. Que fantástico! Uma feira, né, uma feira da agricultura tecnológica, moderna, inovadora, a vinícola, né, Brasília, a exposição de vinho. Tem mais alguma novidade, algum projeto aí pela frente? Não, por enquanto. Por enquanto não, Xará. Tem esse laboratório aí, né, que nós falamos, mas assim, são coisas que eu acho que a gente sempre tem que pensar no bem comum, né, na região, e eu fico muito feliz de ter contribuído um pouquinho aí com o Distrito Federal, aqui com o agro do Distrito Federal. Fico muito feliz mesmo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Abraço. E sempre, vamos junto. Vamos junto. É isso aí, pessoal, né? Encerrando aqui, eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né, que é um fertilizante multinutrientes, que é mais produtividade, é mais lucratividade e é mais resiliência, Xará. Hoje em dia, com essas mudanças climáticas, resiliência é muito importante. Você falou isso. Resiliência, é isso aí. É isso aí. E vinho faz bem para a saúde, né? Muita. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.